Animes feitos com inteligência artificial já são uma realidade, você queira ou não. Só que o resultado deles é bom? O que a gente pensa quando chega uma produção de um grande estúdio numa gigante plataforma falando que utilizou inteligência artificial? O que isso vai mudar na indústria de animes? Pra mim, pra você e, claro, pros animadores. Mas antes de falarmos de polêmica, tem notícia boa, porque você que gosta de frete grátis para todas as suas comprinhas e camisetas de anime, comprando 2 camisetas da minha coleção, que tem estampas lindíssimas como essa que você está vendo em tela, você ganha uma camiseta grátis para você, o que você quiser, mais frete grátis, ou seja, não paga o frete para qualquer lugar do Brasil. Link aqui embaixo, loja.com.br/Gabi-Xavier. É só você colocar as 3 camisetas que você escolher no carrinho. Podem ser estampas diferentes, sim, vocês sempre perguntam isso. E pode, depois das 3 camisetas escolhidas no carrinho, utilize o cupom 2 camisetas, pronto. A terceira sai de graça, 100% de graça, não tem enrolação e você não paga o frete. Então aproveita. Você que sempre reclama do frete, é a sua chance. Depois não vem dizer, Gabi, o frete tá caro, porque ele tá de graça, hein? Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu queria comentar sobre inteligência artificial e animes, porque tá acontecendo, gente. Recentemente esse assunto voltou muito forte, no nicho de animes especificamente, por causa de um lançamento na Netflix. A própria Netflix lançou e divulgou como um anime, um curtinha de 3 minutos e pouquinho, que utilizou inteligência artificial durante todo o tempo de processo. Durante os 3 minutos tem o trabalho de uma inteligência artificial. Só que nesse caso, eu acredito que a Netflix divulgou exatamente porque era um case, um teste. É claro que chamou a atenção, já gerou burburinho, porque as pessoas já estavam falando que estava pagando menos para não gastar com animador, uma indústria que precisa de mão de obra, e a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes, bora analisar o que eles fizeram. The Dog and the Boy, ou O Cachorro e o Menino, é um curta de Wit Studio, um estúdio que é bastante famoso porque fez as 3 primeiras temporadas de Attack on Titan, primeira de Vinland Saga, lança originais como Vivi, Great Pretender, Rank of the Kings ou Osama Ranking, vários animes incríveis. E nesse pequeno curta, nessa pequena produção, o Wit Studio trabalhou com um estúdio de inteligência artificial chamado Arika-ko, se eu não me engano, para fazer os cenários. Sim, nessas imagens lindíssimas que pelo menos eu achei incríveis, que você está assistindo na sua tela enquanto eu estou falando, O Cachorro e o Menino foi uma história que trouxe cenários feitos com inteligência artificial. Aí você olha isso e pensa, nossa, a qualidade tá bonita, contornos, texturas, não é aquele fundo flat, coisas que às vezes os animadores precisam sacar mão para facilitar a produção, ao invés de você desenhar cenários em cada uma das transições, o que dificulta bastante. Poxa, será que então eles vão caminhar para substituir os animadores cada vez mais? Olha, sobre o futuro eu vou falar um pouquinho mais à frente do vídeo, mas o que a gente precisa lembrar e não cair apenas em histeria sobre esse caso da Netflix é que alguns pontos aqui são importantes. Primeiro, que foram feitos os cenários, mas não do zero. No final, nos créditos, eles mostram como foi o processo assim por cima de produção, pelo menos a idealização disso, colocando ali quem trabalhou em cada etapa. Na primeira etapa, mãos humanas que desenharam à mão o que seria, por exemplo, cada um dos cenários. Muito mais simples, como se fosse um rascunho, embora colorido, e aquilo serviu de base para o estudo da inteligência artificial, que também foi programada pela outra empresa por mãos humanas. E aí, com essa programação, eles criaram algo no segundo passo com base nesse desenho feito por mãos humanas, que foi aprimorado, utilizado e revisado por mãos humanas numa última etapa. Ou seja, tiveram pessoas trabalhando em todo o processo. Eu não posso dimensionar aqui quantas pessoas deixaram ou não de trabalhar para eles fazerem esse processo utilizando a inteligência artificial. Mas no caso desse curta, me parece que foi só um teste, um produto, um case que eles lançaram e falaram, olha gente que bonito o que a gente fez utilizando inteligência artificial. Inteligência artificial que é uma tendência, pelo menos em testes, em aplicativos, que a galera lotou as redes sociais de avatares feitos com inteligência artificial e já nisso deu burburinho e polêmica, ou aquele ChatGPT que faz textos e referências, indicações com apenas algumas orientações que você dá para ele e ele vai lá e produz tudo para você, só que nenhum desses conta com o elemento humano. Nesse caso desse curta, nessa animação, nesse anime que a gente está assistindo e vendo aqui em tela, ele precisou sim de elemento humano. O que o elemento humano faz nessa questão? Primeiro ele faz a concepção, ele pensa como seria o cenário que ele deseja, nesse caso de Wit Studio, e depois ele acompanha o processo, programa a máquina e revisa. Sem a revisão, não seria possível, pelo menos não nessa etapa que a gente está de evolução, mas eles estão tentando.
A minha visão é que talvez nesse exemplo eles estão vendo alguma forma de acelerar processos. Tá, mas Gabi, já cansei de ver entrevistas, depoimentos e reclamações de que a indústria de animes precisa de mão de obra, falta mão de obra, então por que não contrata mais pessoas? Eles querem apenas economizar ao invés de gastar dinheiro com mais profissionais. Pode ter isso, mas antes vamos falar de alguns outros exemplos. O estúdio David Production, que produz, por exemplo, as temporadas de JoJo's Bizarre Adventure, já utiliza uma espécie de inteligência artificial para parte do seu processo, para melhorar, sim, a entrega, mas facilitar a produção daqueles frames chamados de in-between, ou os frames de transição. Sabe quando você tá assistindo alguma coisa e a pessoa vai pausando e achando aqueles frames que o personagem tá todo deformado? Geralmente esses são os frames de transição, que não precisam, numa animação em 2D, serem perfeitos. Eles precisam apenas trazer fluidez durante a movimentação. A gente que é louco de ficar pausando. Pois então, David Production tem utilizado um software chamado Kakani, que ele faz exatamente esses frames de transição, embora ainda assim precisem de revisão humana para ver se deu tudo certo. Só que sem dúvidas, isso acelera pra caramba o processo ali de animação e certamente tira emprego de uma galera. Isso porque, mesmo aqui no canal, em que eu já falei sobre o relatório de animação da indústria japonesa lá atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eles falavam especialmente sobre o pagamento de animadores para fazer esses frames de transição, que era baixíssimo. E muita gente trabalhava com isso, inclusive exaustivamente, porque eram poucas contratações para um volume gigantesco de anime que tinha uma demanda de prazo muito curta e a coisa era enlouquecedora e pouco remunerada. Com essa utilização do David Production, você consegue uma produção que muitas vezes é consistente, sim, mesmo nos frames de transição, dá uma maior ali habilidade deles de utilizarem slow motion, trabalharem criativamente, só que tira, certamente nesse caso, o emprego de uma galera. Será que esse é mais um exemplo, como esse curta da Netflix, que eles estão fazendo pequenos testes para conseguir acelerar e contratar menos? Mas, de novo, eu vejo uma movimentação na indústria como um todo criativa para tentar robotizar, tecnologizar, para tentar automatizar, esta é a palavra certa, cada vez mais trabalhos que essencialmente são artísticos, portanto vinculados à criatividade, e criatividade é uma coisa humana. Eu tava lendo hoje um anime que saiu no site Anime News Network, que é um site em inglês, em que a pessoa falava e criticava esse uso de inteligência artificial e citava um outro anime que eu não tinha visto, que vou deixar o link no fixado aqui pra vocês também, que aí sim utiliza 100% de inteligência artificial. E como funcionou esse processo e por que o resultado é bizarro. Anime Rock Paper Scissors. E ele foi baseado, ele estudou a inteligência artificial, estudou, por exemplo, o anime Vampire Hunter D, que eu já recomendei aqui no canal, é um clássico antigão. E através desses estudos, por exemplo, desse anime, a história foi criada se baseando nestes designs, com as programações que foram feitas por seres humanos, e o resultado ficou caótico. Ok, é legal você ver lá cerca de 10 minutos o episódiozinho que eles fizeram de uma história em que uma máquina tenha feito personagens falarem, se mexerem, em jogo de sombra, e luz, e cores, e texturas, e fundos, cenários, tudo. É impressionante, de fato, o quanto a tecnologia avançou. Só que aqui você vê o quanto uma máquina, ela não consegue simplesmente estudar, pelo menos até agora, tá? Não sei no futuro. Pelo menos até esse ponto, ela não consegue pegar a base de um anime pra ver como se luta, como se cria proporções de corpo em relação à arte, consegue fazer algo perfeito sem a interferência de humanos. Você vê que faltam muitas vezes, inclusive, os frames de transição. Parece que o olho da pessoa, a sobrancelha vai aqui da testa para quase a boca do nada. Os movimentos ficam travados, causa estranheza na movimentação, na própria cor. E isso que eu não estou dizendo que animes feitos por humanos não têm falhas, muito pelo contrário. E aí que entra a interferência humana, porque você pode pensar, mas nesse anime que você colocou, o anime Rock, Paper and Scissors, né, que é o papel, pedra e tesoura, enfim, você com um orçamento maior, uma equipe mais experiente, mais trabalho, teria ficado impressionante. De novo, eu concordo que é incrível, ou pelo menos é assustador, assim, de se admirar, que exista uma capacidade de uma tecnologia, de uma inteligência artificial em produzir isso aí. Eu não consigo mal fazer um boneco de palitinho se mexer, eu, ser humano. Mas, sem a interferência humana, hoje, no anime da Netflix, no David Production, no caso que eu citei dos frames de transição, ou nesse anime agora que eu estou citando, você não consegue o resultado perto do que seria aceitável. No caso do curta ali, curtinho, né, 3 minutos, você precisou de gente para fazer o conceito inicial, programar a inteligência e depois revisar
David Production, idem, você tem que programar e depois revisar. E o resto todo da produção ainda é feito por humanos, ainda que se utilizando de tecnologia. Nesse terceiro caso, que eu acredito que a ideia era simplesmente ou principalmente mostrar como a inteligência artificial ela pode ser incrível e fazer isso aqui, uau, faltou capacidade humana. Quando você vai estudar, por exemplo, a direção de arte ou production design em inglês, que é a produção de arte em animações ou animes, você entende, por exemplo, que nada é por acaso. Que quando tem um diretor ou alguém na equipe trabalhando ali, ela sabe que cores que são utilizadas, paleta que é preferencial, elementos que aparecem ou não no quadro, mais à direita, mais ao centro, mais à frente ou mais atrás, tudo isso faz diferença para o sentido que você quer passar. Não é só uma criatividade quando você vai produzir algo, mesmo fisicamente no live action, porque, ficou bonito, eu gosto de roxo, então me tragam cortinas roxas. Você pode fazer isso? Pode. Só que conforme você vai estudando mais esse tipo de produção, você entende que tudo tem significado. Cada objeto, formato, tamanho tem significado. E hoje não existe ainda uma inteligência artificial, pelo que a gente saiba, que consiga programar, que consiga calibrar todos esses detalhes que não são simplesmente técnicos e logaritmos, que fazem parte do estudo e criatividade humana, que é aquilo que vai fazer diferença na sensibilidade da obra, no que ela passa, no que ela se diferencia de várias outras que são produzidas por aí. Isso a inteligência artificial ainda não faz. Não fez com curta, não fez com animes como JoJo's Bizarre Adventure e não fez nesse terceiro caso e ainda não vi fazendo com caso nenhum. Não acho que isso deixe de ser o desejo de várias dessas empresas. Jamais vou discordar ou duvidar se alguém me disser que a empresa, se pudesse, mandava só o robô fazer e se ficasse perfeito, lucrava mais, estava tudo certo. Provavelmente sim, só que ainda não é esse caminho e não estamos perto disso acontecer. Processos podem ser terceirizados por uma inteligência artificial, ainda que eu ache que tem muitas falhas que não dá para passar sem um estudo humano prévio e principalmente posterior. Fora isso, teria sem dúvidas uma pressão externa e mesmo no Japão, porque nos últimos relatórios que eles lançaram da indústria japonesa, eles também já estão citando a necessidade de mais mão de obra, e por isso é que esses estúdios eventualmente têm locais para que os animadores sejam capacitados, para que eles consigam mais profissionais que saibam trabalhar também com as demandas, que isso é um tópico que eu ainda quero trabalhar mais à frente com vocês, mas o público, vocês, nós, estamos cada vez mais exigentes, então eles não estão só utilizando tecnologias mais modernas porque não querem mais ser retrô e querem ser mais ágeis, é porque você também está demandando, porque você viu 1, 2, 3 animes que tinham dinheiro pra fazer uma coisa sensacional e você curtiu, e daí pra frente você não aceita mais o mais ou menos. E aí eles não estão tendo, olha que contradição. Isso saiu há uns 2, 3 anos atrás, se não me engano, espero que tenha mudado, mas há 2, 3 anos atrás, no começo, na verdade 2021, um prévio ali, meio de pandemia, eles estavam citando o quanto há essa incoerência de precisarem de pessoas trabalhando mais e mais capacitadas e ao mesmo tempo não ter profissionais, porque falta capacitação. Por isso tem aqueles que ficam afogados de trabalho, ganhando pouco, morrendo, como já vimos caso, inclusive na indústria de animação japonesa, por causa de uma carga excessiva de trabalho, e a indústria ainda não paga bem. É uma coisa que dizem que estão tentando melhorar o piso do salário, que segue uma regra até hoje de Osamu Tezuka, ou seja, anos 60, é um absurdo. Mas eu ainda acho que se a indústria do nada pirasse e quisesse substituir toda a força humana, a médio prazo isso não seria bem aceito, porque cada vez mais há uma luz em cima desse problema pessoal, humano, nessa mão de obra, dessa parte, desse nicho, que realmente tem vários e vários problemas. Só que a gente também não pode demonizar. Assim como o 3D muitas pessoas demonizam, e é uma técnica que também agiliza e facilita em muito processo, eu não acho que é algo que precisa ser abolido, que é melhor deixar para animadores desenharem no punho sempre, porque sim. O mundo evolui, e a tecnologia evolui junto. Aconteceu em fábricas, aconteceu com transporte, acontece com alimentos, acontece com tudo. A indústria só precisa se adequar. Eu não acho que no meio de arte, vindo desse meio, trabalhando nesse meio, estudando esse meio, eu não acho que vai ter como, não acho possível deixar o ser humano de lado. Mesmo que se façam testes, eles vão logo perceber que o ser humano é essencial para a coisa acontecer. No futuro distópico em que tudo vire tecnológico, a sociedade será inteiramente sem alma. E se ela escolher ser assim, ok, mas ela vai escolher ser fria, porque eu acho que o ser humano é que traz o calor da criação e isso nunca vai mudar. Acelerar processos, facilitar produções,
excluir algumas camadas de trabalho, isso eu acho que pode acontecer. E, de novo, assim como várias indústrias de vários meios de produção diferentes, não só em animação, não só em arte, esse é um caminho natural das coisas. Mas calma, a gente está naquele fervor da inteligência artificial surgindo, ficando cada vez mais falada, cada vez mais utilizada e testada. Pode ser que daqui a um tempo isso caia em desuso e eles desistam e outra coisa surja. Por agora, vamos continuar observando, analisar com calma e pelo menos o curtinha da Netflix, eu não posso dizer que achei feio, muito pelo contrário. Achei bem bonitinho, mas não era só inteligência artificial. Muito menos majoritariamente inteligência artificial. Foi mais ser humano que fez a belezinha ali, pelo menos pra mim. Por enquanto, estamos no stand-by dessa polêmica toda. Me conta aqui embaixo o que você acha de todo esse assunto. Se você viu alguma dessas produções que utilizaram um pouco, ou bastante, ou tudo, de inteligência artificial. E o que você acha que vai acontecer no futuro? Seremos todos substituídos por inteligências e robôs e eles pensarão tudo e nós ficaremos sendo alimentados por tubinhos? Porque olha, no dia que elas conseguirem pensar criativamente, aí eu acho que a gente explode e morre mesmo e elas vencem a guerra facinho. Me conta o que vocês acharam e espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!